Olá, agora vamos terminar hoje o sexto mandamento. Os nossos comentários faltam ainda sobre o item 4, já vimos todos esses aqui nos vídeos imediatamente anteriores. Hoje o assunto são os pecados contra o sacramento do matrimônio, chamado aqui de as ofensas, a dignidade desse sacramento. Questão do divórcio e outros casos, como adultério, etc. É por aí que nós começamos a partir do parágrafo 2380 até o 2391, e aí é a parte do catecismo sobre o sexto mandamento que a gente termina neste encontro. Então vamos começar a respeito do adultério, é o primeiro assunto, e vamos ler, todos juntos. As ofensas à dignidade do matrimônio. O adultério. Esta palavra designa a infidelidade conjugal. Quando dois parceiros, dos quais ao menos um é casado, estabelecem entre si uma relação sexual mesmo efêmera, cometem adultério. Cristo condena o adultério mesmo de simples desejo. O sexto mandamento e o Novo Testamento proscrevem absolutamente o adultério. Os profetas denunciam sua gravidade. Vem no adultério a figura do pecado de idolatria. O adultério é uma injustiça. Quem o comete falta com seus compromissos, fere o sinal da aliança, que é o vínculo matrimonial, lesa o direito do outro cônjuge e prejudica a instituição do casamento, violando o contrato que o fundamenta. Compromete o bem da geração humana e dos filhos, que têm necessidade da união estável dos pais. Falar sobre o adultério não requer muitos comentários. É um assunto por demais conhecido, mas temos que ressaltar, é um dos pecados mais graves que temos. O adultério sempre é um pecado mortal, condenado desde o Antigo Testamento há milênios e, claro, também por Jesus Cristo, que se encarnou e veio nos trazer a salvação, e nesse assunto ele também foi bem taxativo. O adultério é um pecado grave. Quebra-se aquela aliança conjugal, é uma traição e às vezes se torna para certas pessoas imperdoável. Até Deus perdoa os pecados. Deus perdoa. Sempre que a pessoa se arrepender, se converter, sair do pecado, Deus perdoa. Às vezes as pessoas não conseguem perdoar, Mas temos ainda mais assuntos a respeito disso daí, do adultério e também do divórcio. Vamos lá, vamos ler. O divórcio. O Senhor Jesus insistiu na intenção original do Criador, que queria um casamento indissolúvel. Abroga as tolerâncias que se tinham introduzido na lei antiga. Entre batizados, o matrimônio ratificado e consumado não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, exceto a morte. A separação dos esposos com a manutenção do vínculo matrimonial pode ser legítima em certos casos previstos pelo direito canônico. Se o divórcio civil for a única maneira possível de garantir certos direitos legítimos, o cuidado dos filhos ou a defesa do patrimônio pode ser tolerado sem constituir uma falta moral. De modo que, por mais que as leis humanas queiram tratar o casamento como um contrato que pode ser dissolvido a qualquer instante, por qualquer motivo, isso antigamente, Jesus inclusive comenta isso
É por causa da dureza do coração das pessoas que a lei de Moisés, e atualmente também as leis humanas, permitem isso daí. Mas, segundo a vontade de Deus, segundo esses mandamentos, não é aceito o divórcio. O casamento é indissolúvel. Com o sacramento do matrimônio acontece uma união de uma só carne do casal, homem e mulher, e o casamento aí é indissolúvel até a morte de um dos cônjuges. Há certos casos em que o divórcio pode até ser permitido para garantir alguns direitos. Temos mais parágrafos a respeito desse assunto aí. O direito canônico prevê, né, algum caso em que o divórcio pode ser procurado nas leis civis, mas só em alguns casos, né, bem especificados. Vamos ter alguns exemplos daqui a pouco. Agora sobre o divórcio, continuando. É uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança de salvação, da qual o matrimônio sacramental é o sinal. O fato de contrair uma nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade da ruptura. O cônjuge recasado passa a encontrar-se em situação de adultério público e permanente. Se o marido, depois de se separar de sua mulher, se aproximar de outra mulher, se torna adúltero, porque faz essa mulher cometer adultério, e a mulher que habita com ele é adúltera, porque atraiu a si o marido de outra. Então, o adultério, não precisamos mesmo nos estender, é um pecado grave, é um pecado mortal, e a pessoa fica nessa situação, né? De uma forma pública e de uma forma permanente. Tem aí os casos de segunda união, que a igreja, claro, procura acompanhar esses casais, né, que estão nessa situação, mas tem alguns casos que nem é possível ter aquela declaração de nulidade matrimonial que existe em alguns casos que pode ser concedido, mas são sempre situações assim complicadas, tanto para eles mesmos como para os filhos, né? Então, o divórcio, não tem como a igreja mudar essa questão. Muitos acham que a igreja deveria, né, ser mais tolerante, etc., mas é milenar, desde o Antigo Testamento e com o referendo do próprio Senhor Jesus Cristo, o adultério e o divórcio, né, não são permitidos mesmo. Mas temos ainda mais assuntos, vamos ler. O caráter imoral do divórcio deriva também da desordem que introduz na célula familiar e na sociedade. Essa desordem acarreta graves danos para o cônjuge que fica abandonado, para os filhos traumatizados pela separação dos pais e muitas vezes disputados entre eles, cada um dos cônjuges querendo os filhos para si, por seu efeito contagioso que faz dele uma verdadeira praga social. Pode acontecer que um dos cônjuges seja a vítima inocente do divórcio decidido pela lei civil. Nesse caso, ele não viola o preceito moral. Existe uma diferença considerável entre o cônjuge que se esforçou sinceramente por ser fiel ao sacramento do matrimônio e se vê injustamente abandonado, e aquele que, por uma falta grave de sua parte, destrói um casamento canonicamente válido.
Então, nós já comentamos há pouco, né, esses traumas sociais e principalmente no seio da família, uma ruptura da aliança que foi proclamada num sacramento na casa de Deus, diante do altar, diante de testemunhas, né? Tudo isso causa uma ruptura no ato sacramental. Pode ser que um dos cônjuges seja a parte inocente. Foi o outro cônjuge que cometeu o adultério. Essa pessoa, esse cônjuge inocente, talvez com esse divórcio, ela permanece ligada à igreja se quiser. É só se apresentar ao seu confessor, ao seu orientador espiritual e continua com sua vida sacramental. A parte inocente não viola o preceito moral. Ele não teve culpa, o adultério foi do outro. É o outro que vai permanecer de uma forma irregular com a igreja, estando em pecado, no pecado do adultério. Mas a parte inocente não. A parte inocente ela pode perfeitamente continuar na vida sacramental da igreja, unida à comunidade. Outras ofensas à dignidade do casamento. Vamos ver quais são. É compreensível o drama de quem, desejoso de se converter ao Evangelho, se vê obrigado a repudiar uma ou várias mulheres com as quais viveu anos de vida conjugal. Contudo, a poligamia não se coaduna com a lei moral. Opõe-se radicalmente à comunhão conjugal, pois nega diretamente o plano de Deus, tal como nos foi revelado nas origens. Porque contraria a igual dignidade pessoal entre o homem e a mulher, que no matrimônio se doam com um amor total e por isso mesmo único e exclusivo. O cristão que foi polígamo está gravemente obrigado por justiça a honrar as obrigações contraídas para com suas antigas mulheres, bem como para com os filhos. Então aqui, um outro pecado não está de acordo com a lei moral da Igreja, de Deus, porque viola o princípio da união entre um homem e uma mulher, a poligamia. A poligamia é o homem que conviveu ou convive com várias mulheres. Mas existe também um outro termo, o recíproco, a poliandria. Seria uma mulher ter vários parceiros, vários homens. Claro que isso também é uma das ofensas contra a dignidade do matrimônio. Se dessas pessoas, na poligamia ou na poliandria, se quiser converter-se, voltar, à graça santificante de Deus, por seu arrependimento, pelo seu estado, quer voltar à prática da fé católica, vai precisar, claro, desse arrependimento, do sacramento da reconciliação, da confissão, mas é obrigado, por justiça, às suas obrigações contraídas anteriormente, seja com suas mulheres, ou com seus homens, ou com os filhos oriundos desses relacionamentos. A poligamia é condenada, claro, é pecado, mas essas obrigações elas permanecem. Também isso é pacífico. Incesto. Vamos ver também esses casos aí que são ofensas ao matrimônio. O incesto designa relações íntimas entre parentes ou pessoas afins, em grau que proíba entre eles o casamento. São Paulo estigmatiza esta falta particularmente grave. É voz geral que está acontecendo imoralidade sexual entre vós. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta.
Aquele que assim procede, em nome do Senhor Jesus, entregamos esse indivíduo a Satanás para a destruição de sua índole carnal. Texto na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5. O incesto corrompe as relações familiares, indica como que uma regressão à animalidade. Podemos ligar ao incesto os abusos sexuais perpetrados por adultos contra crianças ou adolescentes confiados à sua guarda. A falta é acrescida, então, de um dano escandaloso causado à integridade física e moral dos jovens, que ficarão marcados por toda a vida, e de uma violação da responsabilidade educativa. Então, aqui, de São Paulo mesmo citando, na comunidade dos Coríntios, esses problemas, essas relações incestuosas com pessoas afins, parentes, afins ou parentes. Parentes significa de sangue, parentes de sangue, consanguíneos. Então, tudo isso caracteriza também uma ofensa, pecados mais graves ainda, porque além de ser fornicação, que é a prática do sexo fora do casamento, do sacramento, e ainda o incesto, e aqui ainda tem a questão do escândalo. O escândalo, que é outro pecado, o mal, os malefícios que são provocados em crianças e adultos, vítimas de adultos. E a própria igreja se lamenta e pede perdão também por membros do clero que praticam esses crimes hediondos, A pedofilia também é um problema sério, e a igreja também sente essa vergonha de alguns de seus membros provocar esses escândalos. Mas está aqui nos parágrafos do catecismo para o mundo inteiro como que isso é condenado. É pecado, pecado mortal, afasta a pessoa da graça, da amizade de Deus. E como a gente sempre repete e vai ficar repetindo, se tem uma desgraça que acontece na vida de uma pessoa, ela vir a falecer em pecado mortal, sem arrependimento, sem voltar à amizade com Deus. Corre esse seríssimo risco de ser excluído da vida eterna com Deus. E temos aqui mais esse parágrafo sobre essas uniões livres entre homens e mulheres. Leia comigo. Existe união livre quando o homem e a mulher se recusam a dar forma jurídica e pública a uma ligação que implica intimidade sexual. A expressão é enganosa, com efeito que significado pode ter uma união na qual as pessoas não se comprometem mutuamente e revelam assim falta de confiança na outra, em si mesma ou no futuro. A expressão abrange situações diferentes: concubinato, recusa do casamento como tal, incapacidade de assumir compromissos a longo prazo. Todas essas situações ofendem a dignidade do matrimônio, destroem a própria ideia da família, enfraquecem o sentido da fidelidade. São contrárias à lei moral. O ato sexual deve ocorrer exclusivamente no casamento. Fora dele é sempre um pecado grave e exclui da comunhão sacramental. Claríssimos os termos do catecismo da Igreja Católica. Pessoas que a gente chama de amaziados, concubinato, vivem juntos, moram juntos, mas não querem saber às vezes nem do casamento civil. As leis civis reconhecem, chamam de união estável. Claro que diante da lei civil
essas pessoas vão ter seus direitos preservados dessas uniões, chamadas aqui de uniões livres, mas estão contrárias à lei moral, à lei da igreja, porque nós já vimos todas essas justificativas bíblicas e do ensinamento cristão, da tradição. Isso é milenar, né? Desde as origens, Deus criou o homem e a mulher e os abençoa. E Jesus instituiu o sacramento do matrimônio para que as pessoas não tenham esses tipos de ligações, mas vivam, com a bênção desse sacramento, que é um ato sagrado, como nós já vimos lá nos sacramentos, vários vídeos que nós já temos aí no canal, no nosso canal do YouTube, a esse respeito. Então, tudo isso daqui faz com que sejam também ofensas à dignidade do matrimônio. Então, os termos aqui são bem claros. E ainda termina, com o ato sexual é permitido, é indicado, com toda a sua beleza e a sua dignidade, no sacramento do matrimônio, entre essas pessoas. Fora disso, não há o que discutir. Por mais que se debatam, por mais que se revoltem, não tem como, Está bem claro aqui. Fora do casamento, é sempre um pecado grave. Exclui da comunhão sacramental. Não é permitido ter essa vida sacramental normal, porque se encontra aí numa situação conjugal irregular. Por fim, nós temos aqui o último parágrafo desse nosso encontro e fechando também as nossas reflexões sobre o 6º mandamento, que é guardar castidade em todos os sentidos, inclusive no sacramento do matrimônio. Entre os esposos se viva também a castidade, que é a forma respeitosa, com valor, com carinho, que deve existir entre os cônjuges. Vamos ler. Muitos reclamam hoje uma espécie de direito à experiência quando há intenção de se casar. Qualquer que seja a firmeza do propósito dos que se envolvem em relações sexuais prematuras, estas não permitem garantir, em sua sinceridade e fidelidade, a relação interpessoal de um homem e uma mulher, e, principalmente, protegê-los contra as fantasias e os caprichos. A união carnal não é moralmente legítima, a não ser quando se instaura uma comunidade de vida definitiva entre o homem e a mulher. O amor humano não tolera a experiência. Ele exige uma doação total e definitiva das pessoas entre si. Esse parágrafo é para lembrar esses casos em que há certas pessoas, talvez adolescentes mesmo, jovens, que querem experimentar o parceiro ou a parceira antes de... não tem essa intenção ainda de se casar. Então vai ter um relacionamento talvez efêmero, passageiro, porque diz que está em experiência. Se gostar, casa. Quem sabe dá certo. E o namoro e o noivado não são para isso, para já se ter relações sexuais prematuras. Como nós vimos no parágrafo anterior, fora do casamento é pecado grave. Então não temos mesmo, porque isso é condenado. Jesus Cristo fala explicitamente contra os pecados da fornicação. Ter a humildade de reconhecer a instituição divina do sacramento do matrimônio. É isso que Deus quer. É assim que Deus quer. Que o homem e a mulher se unam, formem o seu ninho de amor, vivam na privacidade desse ninho, constituam sua família, cresçam na espiritualidade, caminhem juntos para a vida eterna. É assim que Deus quer.
o amor dos cônjuges, o homem pela mulher, a mulher pelo homem, que se assemelhem ao matrimônio, ao casamento de Jesus Cristo com a igreja. É isso, se resume aí, esse amor do verdadeiro esposo, que é Cristo, que morre de amor para salvar a sua esposa. Qual é a mulher que não quer um marido assim, um marido que seja apaixonado por ela? Então, o fruto do amor de ambos, ele vive em função dela, ela vive em função dele, e é esse amor produz o fruto do amor, os filhos, e assim a família, se assemelhando à comunidade divina. Um só Deus em três pessoas distintas, um só Deus, uma comunidade de amor. O casamento é a imagem e semelhança de Deus. São duas pessoas, originalmente, o marido, a esposa, e o amor, o fruto, praticamente a terceira pessoa, os filhos. É assim a família que Deus quer. Então, desta forma, nós terminamos, o sexto mandamento sobre a castidade. Aqui todos, vários vídeos, continuam sempre disponíveis aí no nosso canal do YouTube. A partir do próximo encontro, nós já vamos entrar no sétimo mandamento. Não furtarás, não roubarás, sobre questões de propriedade, sobre as questões dos bens do próximo e até os pecados de furto, de roubo, pelo simples desejo. Continue inscrito no canal, ou então se inscreva, continue se formando, porque saber as coisas do alto, buscar as coisas do alto, é tudo que Deus lhe pede, para que você, com Cristo, caminhe com Ele para a vida eterna, numa felicidade indescritível que nos aguarda. Fique sempre com Deus e Deus te abençoe.